pessoal, bem-vindos a mais um programa de AZ. Eu sou Rogério Calazans e tenho o imenso prazer de estar com vocês todos os dias aqui pela TV 10, também pelo Facebook da TV 10, e você também pode me acompanhar pelas minhas redes sociais, lá no meu Facebook, @Rogério Calazans Oficial. Os programas também estão no YouTube, no canal Rogério Calazans, e você também pode me seguir pelo Instagram, @Rogério Calazans. É importante que você vá lá, que você curta as nossas páginas, que você compartilhe, que você também mande o seu recado, você mande o seu feedback. O que você tem achado do nosso programa, se o conteúdo do nosso programa tem agregado alguma coisa na sua vida, é importante que você também compartilhe isso com as pessoas da sua família, que você avise para os seus amigos e vamos fazer, deste modo, o programa crescer. A minha intenção é agregar valor para você, ok? Mas eu quero saber a sua opinião, inclusive a sua crítica. Aquilo que você não tenha gostado do nosso programa, mande para a gente também e quem sabe você inclusive pode participar conosco aqui do programa de A a Z. Na semana passada eu falei um pouquinho com vocês a respeito da nova legislação do superendividamento. E sabe que eu ando bastante preocupado com isso. Não só porque a situação realmente é uma situação preocupante, tivemos recentemente, na semana passada também, o aumento da taxa de juros pelo Banco Central. O Banco Central aumentou em 1% a taxa de juros. Havia muitos anos que não tinha um aumento tão considerável na taxa de juros efetiva do Brasil, na taxa Selic, de 1%. Normalmente, quando os aumentos aconteciam, eles aconteciam na margem de 0,25%, no máximo de 0,5%. Um aumento de 1% na taxa de juros, ele tem um reflexo muito forte na economia. Talvez a gente não sinta imediatamente, né? Nós, pessoas físicas, a você aí na sua casa, a dona de casa, o trabalhador comum não sente imediatamente, mas ele gera um reflexo muito grande na economia, até porque na medida em que a taxa de juros ela vai aumentando, os grandes investidores, as grandes empresas que fazem efetivamente o recurso circular, o dinheiro circular no Brasil, a tendência é que esse dinheiro fique guardado. Ele fique retido dentro das contas correntes, fique retido dentro das contas de investimento e, consequentemente, nós temos uma diminuição da produção, do consumo e, consequentemente, nós temos também um aumento do crédito. Isso que é importante. Essa taxa de juros, ela representa, no final das contas, um aumento na taxa de crédito. Então, aquele empréstimo pessoal, aquele crédito, aquele valor da parcela para compra a prazo, ela acaba sendo aumentada, tendo um valor maior também em razão do aumento dessa taxa de juros. Reflete, inclusive, no financiamento habitacional. Então, se tem alguém, por exemplo, que está buscando financiar a aquisição da casa própria ou qualquer tipo de consórcio ou financiamento mesmo dando uma casa em garantia para a quitação de outras dívidas, é muito importante que você adiante, que você corra para fazer os seus procedimentos, porque provavelmente nos próximos dias já e nos próximos meses nós teremos um aumento da taxa de juros em decorrência desse aumento da taxa Selic, anunciada na semana passada pelo Banco Central do Brasil. E o recado dado pelo Banco Central do Brasil foi de que a taxa deve continuar aumentando. Essa é uma forma que a política monetária tem para conter o aumento da inflação. Como é que se contém o aumento da inflação? Fazendo com que as pessoas comprem menos, diminuindo a demanda, certo? Ou seja, olha, comprem menos, guardem mais dinheiro, produzam menos, porque assim se vai conter a inflação. Então, isso gera reflexo concreto na nossa vida, é importante que você compreenda isso. Então, nós estamos num contexto em que, evidentemente, o Banco Central deixou muito claro que nós vamos ter um aumento maior ainda da taxa de juros durante esse ano de 2021, e aí o planejamento financeiro ele é fundamental. E eu dizia para vocês já no começo do nosso programa que eu ando bastante preocupado, porque nós tivemos a legislação do superendividamento, mas não tem sido divulgada, gente. Vocês têm ouvido falar sobre isso? Não tem sido falado. Nós não vemos matérias, reportagens especiais, não vemos uma educação voltada para isso, e é uma legislação extremamente importante. Inclusive, conforme eu falei para vocês na semana passada, que pela nova lei do superendividamento, a lei 14.181 de 2021, todas as dívidas elas podem ser reunidas e como se fosse uma única dívida, e principalmente as dívidas bancárias. Mas a legislação
ela foi tão além, aliás, do ponto de vista positivo. Ela abrangeu, inclusive, aquelas prestações mensais comuns, como, por exemplo, a conta de água, a conta de gás, a conta de luz, que está atrasada para fazer com que as famílias possam manter o mínimo existencial. Lembram-se disso? Ou seja, as dívidas, considerando tanto as dívidas vencidas quanto também as dívidas já assumidas para vencer, que nós chamamos de vincendas, né? Aquelas que ainda não venceram, mas a gente sabe que o mês que vem ou durante esse mês ainda outras parcelas vencerão. A somatória das vencidas com as vincendas não pode ultrapassar o limite que retiraria o mínimo existencial das famílias, ou seja, a sua capacidade de moradia, a sua capacidade de alimentação, a sua capacidade de viver com vida digna. Agora, sempre que se envolve repactuação de negócio, se faz também repactuação de taxa de juros. Então, o planejamento é importante e quanto mais você se adianta em buscar a repactuação é melhor, porque a taxa de juros está subindo. É isso que eu quero dizer para vocês. Banco Central indicando aumento da taxa de juros significa na prática que mesmo quem está super endividado, no momento em que for fazer a junção das suas contas, pode ter mais dificuldade na negociação, porque a taxa de juros de longo prazo está subindo, está em aumento, ou seja, aquilo que você for negociar para pagar em até 5 anos, conforme a nova legislação do superendividamento permite, ela vai ficar maior do que ficaria antes. E a tendência é que durante esse semestre nós tenhamos diversos outros aumentos na taxa básica de juros do Brasil e, portanto, vai incidir diretamente na vida das pessoas mais endividadas, vai dificultar essa negociação. Então, se você está em situação difícil, eu quero mais uma vez incentivar você. Procure imediatamente o juizado especial, pode procurar o PROCON também. Eu recomendo você que procure diretamente o juizado especial e vá lá e já leve os seus contratos, leve um relatório das suas dívidas e peça para que seja instaurado um procedimento de superendividamento. Não é uma ação judicial, é um procedimento no qual o Poder Judiciário, o juizado especial, vai chamar todos os credores para fazer um plano de pagamento de modo a permitir que você possa pagar tudo em até 5 anos, com carência, se necessário, de 180 dias e de um valor que esteja adequado à manutenção do seu mínimo existencial. Extremamente importante, vou ficar falando bastante sobre isso, porque nós não temos tido a divulgação dessa legislação. Um fato bastante importante sobre isso é que, na maioria das vezes, as pessoas que possuem empréstimos bancários, crédito pessoal, muitas vezes elas vão lá no caixa eletrônico e já conseguem fazer o acesso a esse crédito e não têm em mãos o contrato. Então, eu falei para vocês, levem o contrato. Cadê o contrato? A nova legislação ela foi muito clara no sentido de obrigar todas as instituições, inclusive e sobretudo as instituições financeiras, ao fornecimento de todos os contratos, de todos os contratos, incluindo o contrato decorrente do cheque especial, o contrato do cartão de crédito, o contrato do empréstimo pessoal. Então, se você já contraiu uma dívida antiga e não tem o contrato, você pode se dirigir até a agência bancária onde você pegou esse empréstimo e solicitar a entrega integral deste contrato para você. O banco é obrigado a entregar. Se você pegou em algum banco digital, o banco precisa disponibilizar um canal de comunicação para que você solicite. Uma vez que você tenha feito a solicitação e tenha tido negado o acesso a esse contrato, você também vai precisar buscar auxílio. Você pode fazê-lo por meio do PROCON também ou mesmo por meio do juizado especial. Constitui prática comercial danosa, constitui infração grave, inclusive o estabelecimento, a instituição financeira, negar o fornecimento desses contratos, repito, inclusive os contratos antigos. Em se tratando de novas transações, de novos negócios, empréstimos que você às vezes precise fazer nesse momento, que você tenha a necessidade de realizar nesse momento, a legislação já disse que o contrato deve ser fornecido, ainda que de forma resumida, imediatamente. E ao fornecer o contrato, a instituição financeira ou mesmo a loja, enfim, onde for, ela tem que necessariamente informar
o valor que está sendo concedido para você, no caso de empréstimo, e também o custo efetivo total daquela operação. O que significa a taxa de juros mensais, a taxa de juros anual. É importante que você conheça a taxa de juros anual e qual é o valor efetivamente pago por você ao final da transação, ao final dessa negociação. Eu continuo falando sobre isso no programa de amanhã. Tenha um ótimo dia, Deus te abençoe, em nome de Jesus.